Bom dia, Thiago. Beleza, então. Na verdade, ninguém me falou desse padrão. Eu coloquei lá porque eu também acho que é legal deixar uma coisa meio coesa, né? Eu acho que fica legal colocar esse padrão ali de um cabeçalho. Mas a coordenação não falou nada. De repente, se eles quiserem lá, eu coloquei já no grupo, né? No Drive lá, aquela imagem, é só inserir mesmo. Mas valeu, obrigado. É apertar nesse site aí, gente, direto na plataforma. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Isabela, seja bem-vinda. Bom Muito bom dia. ter a sua presença aqui. Ô, professor, Oi. eu não vou tacar apostila aqui porque eu tô na minha tia. Não, tranquilo, o professor vai fazer correção e depois dessa gravação, o professor vai deixar lá no site da escola, caso depois tu precisa ver alguma coisa, tá certo? Aham. Fosse passear hoje, é isso? Oi? Fosse passear um pouquinho hoje, saísse de Oi. casa? Oi. Bom, né?
Bom dia, Cibele, seja bem-vinda. O professor vai aguardar mais alguém entrar e a gente vai estar iniciando a correção, explicação. Isabela, eu vou tentar mostrar sempre a minha tela, depois com o LDI, caso, como tu não estás com o LDI em mãos, mas tu vai acompanhando a explicação. Aí eu sempre vou estar tentando mostrar o LDI na tela, para a gente Tá. estar conversando um pouquinho para entender, né? Para saber o que está sendo falado, né? O professor vai aguardar mais 5 minutos e eu já vou começar a explicação. Na verdade, é um assunto tranquilo. Eu tô com A uma Sibeli, folha aqui, qualquer coisa eu escrevo a correção. sim, sim. O professor também depois vai estar colocando essa, como já avisei, né? Essa gravação lá no LDI de vocês, tá? No site da escola, botar a gravação dessa correção. E também, se alguma questão vocês não acharem, você depois pergunta para o professor, manda uma mensagem, professor, não consigo entender essa. Senira, bom dia. A aula do 8º ano, 2, é depois? Isabela, você está fazendo atividade impressa, né? Tô. A atividade de história que o professor está passando para vocês, assim, para tirar na escola, está sendo difícil? Tu consegues fazer? Como é que é? Eu tô conseguindo fazer. Que bom. Quando tu pegar alguma atividade do professor na escola, que é de história, e tu não entender alguma pergunta, alguma atividade, tu manda uma mensagem pro professor, tá? Ô, professor, quais são as páginas que o professor botou na atividade impressa? Porque a minha É, de ciência está sendo alterada todas as páginas. que pena. A de história, a atividade que vocês pegaram, é o capítulo 8. É sobre o capítulo 8, que vai da página 37, o capítulo 8 inteiro, 37 a 48. Tá. E eu vou estar fazendo correção sobre isso. A Cibele está fazendo pelo sistema, né, Cibele?
Mas quando, Isabela, você pegar alguma atividade na escola de história que tu não entender a pergunta, não achar a resposta, tu vai nessa plataforma mesmo aqui, tu manda uma mensagem, professor de história, eu não estou achando, não entendi a número 1, eu não entendi a 2, aí o professor já escreve, explica para ti, orienta já para saber onde está a resposta, tá? Sim. Turma, bom dia. São 2 alunos por enquanto, daqui a pouco vai chegando mais, né? É, a Isabela e a Cibele. O professor vai fazer a explicação e a correção, tirar a dúvida do capítulo 8. E durante essa aula a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou abrir uma apresentação para estar mostrando na tela de vocês o que a gente está conversando. Se você tem um LDI perto, fica mais fácil. A Marcela também está entrando. Gabriel Santos também. Ana Heloísa. Ana Heloísa, bom dia, seja bem-vinda. Gabriel Santos, seja bem-vindo. Marcele Melo, seja bem-vinda. Aula de História, capítulo 8. Se vocês tiverem o LD próximo, acompanhe melhor a partir da página 37. Eu vou abrir uma apresentação para estar mostrando para vocês o que a gente vai estar conversando um pouquinho das atividades de hoje, né? Deixa eu ver se está aparecendo. Isabela, consegue dar um retorno pro professor? Se está aparecendo o capítulo 8? Para mim tá. Tá, obrigado. Pessoal, quem não fez atividade, quem está estudando, agora a gente está acabando a apostila, né? É o capítulo 8. Povos do Brasil, particularmente, é um assunto muito simples de entender, né? E o professor vai estar fazendo a correção das atividades, explicação. Nesse primeiro momento, eu quero perguntar para vocês se alguma palavra, se alguma pergunta, se algo que vocês leram não entenderam. Então, o primeiro momento da aula é para isso, para saber se vocês, professor, realmente eu não entendi tal questão, professor, realmente eu não sei tal coisa, aí o professor já vai orientar. Se você não lembra, quiser marcar, a gente vai conversando então. Mas qualquer instante que você surgiu alguma dúvida em alguma palavra, você abre o microfone ou digita e o professor vai ver a sua dúvida. Então, quem tem próximo o LDI, capítulo 8, Povos do Brasil, é sobre os índios. É um assunto tranquilo. A primeira questão está na página 41. Página 41. Página 41. É uma questão até bem interessante de a gente estar analisando. Na verdade, é uma questão fácil, né? Na página 41 aqui de vocês. Opa! Aqui, ó. Eu vou estar abrindo a tela. Vai abrir a tela de vocês aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Está travando um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Está abrindo, está travando, apresentando a tela. Travando um pouquinho, calma aí. Vamos ver se dá certo agora.
Também está travando. E ver o que aparece. Ó, não tá travando um pouquinho. Camada 41, lá na parte de baixo está interpretando documentos. Se alguém já respondeu essa questão, o professor vai querer agora que você digite ali no chat de resposta. Tem a opção A, B, C, D ou E. Vou abrir de novo aqui. A Ana, a Cibele, o Gabriel, a Isabela não está com o LD em mãos. E a Marcele. Qual foi a resposta que você deu para 41? O que você digitou? A, B, C, D ou E? Você pode digitar aqui no chat de mensagem e o professor vai estar explicando como que a gente chega à resposta correta, né? A 41, a questão lá sobre esse mapa aqui, ó, está aparecendo na tela de vocês. Aqui, ó, tronco linguístico. Se você fez, só digitar a sua resposta e o professor vai estar comentando. A maioria não está digitando, não sei se estão conseguindo ou estão escutando, não sei. O professor vai tentar abrir a tela novamente, vamos ver se vai dar certo. Deu. A 41, aí embaixo, ó. Isabela, está conseguindo ver a imagem do professor da página 41? Sim. Aqui, professor, obrigado, tá, Isabela, pelo retorno. Professor, o que está aparecendo aqui, ó? Troncos linguísticos. Aqui está falando sobre as línguas, as diversas línguas que havia aqui no Brasil, né? Então, aqui já mostra que os índios não havia só um idioma. Todo mundo fala, o índio fala só um idioma só. Não. Assim como na Europa existem vários idiomas, inglês, francês, português, espanhol e assim vai, russo. E aqui a gente mostra que também os índios têm vários idiomas. E aqui tem várias opções. A alternativa correta é a primeira, que diz que somente a diz que as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Olha só, por quê? Aqui está falando que os troncos linguísticos tupi e macro-gé eram falados pela maior parte. Aqui já mostra isso também, né? Professor, o 2, dentro do Brasil, outras línguas menos faladas podiam ser encontradas. Isso é uma lógica também. A 3, por que não pode ser não correta? As línguas caribenhas, Caribe, lá a região de Cuba, aquelas ilhas, eram faladas por tribos do Brasil. Isso está errado. Os incas influenciaram na formação cultural. Também está errado. Num capítulo não fala sobre isso. As línguas do grupo tucano foram transmitidas pela tribo. Também não. Incas, aqui, tem a questão de lógica, né? Pela legenda, a gente consegue entender que a alternativa correta é a. Se surgir alguma dúvida, você vai perceber e você vai dizer para o professor, qual é a alternativa correta? É a A. Vamos para a página 44. Página 44 é uma questão bem interessante. Página 44. Está falando sobre a antropofagia. Ó, página 44, sempre que for fazer alguma questão, é importante você ler o que está falando aqui, ó. Rituais de antropofagia. Aqui diz que um viajante alemão, ele veio até aqui, e quando ele chegou aqui, ele viu um ritual de antropofagia, e ele não soube o que era. Se vocês assistiram a aula do professor, a videoaula que o professor deixou aí, o professor já explicou antropofagia. Deixa eu ver aqui, eu vou ter que sair, que tem alguém solicitando acesso, calma aí. Davi.
O Davi está entrando. Seja bem-vindo, Davi. Olá. Davi Newton, bom dia. Seja bem-vindo à aula de História. O professor está fazendo correção e explicação do capítulo 8, tá, Davi? E o professor já fez a correção da página 41. Página 41. E a alternativa correta é a... Se você tiver o LDI em mãos, vai ficar melhor de você estar acompanhando. Agora o professor está na página 44. Eu vou tentar abrir a tela. Vamos ver se vai dar certo aí, se vai travar ou não, né? Na página 44, anfagia. Professor, o que é Ana? Eles acabavam pegando, né, assimilando o espírito do guerreiro. Então, o ato de comer carne em um ritual era vinculado a essa crença que eles conseguiam pegar aquele espírito guerreiro, entendeu? Então, a antropofagia tem esse sentido. Então, aqui, esse viajante alemão, ele esteve no Brasil e ele viu a antropofagia e ele não entendeu. E a primeira pergunta, o Davi pode ler, na página 44? Sim. Por qual motivo Hans Stender não conseguia relacionar a antropofagia à religiosidade indígena? Qual foi a sua resposta, Davi? Fez, não fez? Eu fiz, eu até mandei hoje pro professor. Eu coloquei porque ele era da Europa, então Que bom. entenderam o motivo. Perfeito. A metade da resposta tem. Quem não fez, professor, por que ele não conseguia entender que a antropofagia era um ritual religioso, na crença que comia carne humana, eles acabam incorporando, né, pegando o espírito da pessoa que ele estava fazendo picadinho. Por quê? Porque é europeu. A tua resposta é correta, agora eu só vou acrescentar. Porque ele acreditava que era um ato de ódio. Ele pensava assim, ó, comer carne humana do inimigo era uma maneira de mostrar ódio. Não, eu quero que vocês peguem a lógica. Ele não entendia porque ele não era índio, não era um indígena europeu. A resposta de Davi está correta. Segundo, porque ele pensava que era um ato de ódio, de vingança, como fosse uma raiva. Os índios estão reunidos lá para estar comendo carne. Então, essa é a lógica. Número 2. Davi pode fazer a leitura também? Porque, para o autor, a antropofagia estava ligada apenas ao ódio entre nativos? Qual foi a sua resposta? Eu botei de acordo com o que os índios pensavam disso. Eles achavam que fazendo isso iria absorver conhecimento do guerreiro morto, vamos dizer assim. Tá. Agora, a tua questão está correta. O professor só quer que você entenda. Ele não conseguia, ó, a antropofagia, ele não conseguia perceber, ele colocava como um ódio pelo motivo de estar associado à guerra. Um exemplo, eles pegavam esse guerreiro e de repente eles matavam e assavam. E no caso, eles ficavam comendo. Então, para ele estava ligado ao ódio pelo fato de ser ligado à guerra, o inimigo dos índios. Um exemplo, um índio acabou invadindo outra tribo, de outro lugar, outra região. Eles capturaram um guerreiro, fizeram picadinho. Então, para esse viajante alemão, eram algo de ódio porque estava ligado à guerra, à vingança. Consegue entender assim, pessoal? Davi dá um retorno, Isabela? Aham. Sim. Sim. Isabela consegue. Ok, então para ele, assim, ó, primeiro, ver os índios em volta assando um picadinho de uma pessoa, ele achava que isso era algo de ódio.
E segundo, ele estava pensando que, no caso, ele pensava que era ódio pelo fato de estar ligado à guerra. Eles pegaram alguém e estão se vingando. Então, ele não pensava que era um ato religioso. Vamos para 47. 47 é uma questão muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo. A 47 está falando do material de apoio. É para comparar. Deixa eu abrir aqui a tela. A 47 está pedindo aqui, tem que ter uma noção boa, para identificar, porque os tupis era considerado mais civilizado, mais, vamos dizer assim, mais desenvolvido na maneira deles, e os tapuias, né? Era considerado barro. Qual era a diferença? Quando os europeus chegaram aqui, eles perceberam que os índios eram diferentes também. E eles começaram a fazer algumas pinturas, algumas imagens, e a gente vai estar analisando hoje. Por que os portugueses, principalmente, falaram que os tupi, aqui do litoral, principalmente, eles eram mais civilizados, um exemplo, mais obedientes, E por que os tapuias, que estavam um pouquinho no interior, eram considerados os índios mais selvagens, bárbaros? Eu vou colocar aqui na imagem de vocês. Aqui, ó. Isabela, me dá um retorno, se está aparecendo a imagem dos índios. Consegui abrir o microfone. Se alguém conseguir abrir o microfone, Davi também, não sei. Tá aparecendo. Tá. Pessoal, aqui a questão está pedindo assim, ó. Nessa primeira foto e na anterior também, aqui tem uma mulher tupi. E para os europeus, a mulher tupi era mais civilizada. E os tapuia, os índios, aqui tem uma mulher como representante, era considerado mais selvagens. De que maneira que a gente consegue perceber isso nas imagens? Você fez, Davi? Fiz. Qual foi a sua resposta? Deixa eu pegar aqui. Eu botei porque os tapuia. Eu não sei se está correto, na verdade, né? Eu não sei se eles praticavam isso. Porque os tapuia tinham um ato religioso de canibalismo, então os outros não compreendiam o significado. Já os tupis não tinham esse ato religioso e era considerado mais civilizados. Tá, tu tá no início da questão, tu não chegou ao objetivo que é necessário. Mais alguém quer abrir o microfone e dizer a sua resposta? Eu não estou vendo agora, que eu estou nessa tela. Se alguém quiser abrir o microfone, fica à vontade. Pessoal, a gente vai entender. Por que os tupi, a primeira imagem aqui, ó, porque se você tiver o LDI, você pode ir lá no material de apoio ou olhar a tela do professor e a gente vai analisar. Por que os tupi foi pintado como mais civilizado? Olha só, aqui está aparecendo roupa, tá vendo roupa aqui? Opa, roupa, eles eram algo que foi trazido pelos os portugueses, os europeus, tá vendo roupa? Segundo, olha só, lá no final tem uma imagem de uma casa. Já vai estar mostrando que os tupi eles estavam entrando no mesmo hábito, na mesma cultura da Europa. Já está mostrando várias coisas. Aqui tem algo ó, em volta, já tem aqui como uma paisagem, um final, já puxando para a cidade, assim, ó, uma casa, ela tem roupa, então ela está quase parecida com os europeus. A imagem que eles pintaram do tupi como fosse mais civilizado, dá para perceber isso. Então já tem um pedaço de pano, ela não está nua. Aqui, ó, tem a imagem de uma casa. Professor, e os índios tapuia, de que maneira que a gente percebe que eles eram selvagens?
na visão dos portugueses. Primeiro, olha só, ela está sem roupa, não, ela está, no caso, praticamente no estado natural. Segundo, você vai ver o que tem no cesto dela, um pedacinho de quê, Davi? Uma perna. É um pé, isso, um pé, um pedaço de uma perna, olha só. Ela É, tem acabado de fazer um ritual antropofagia. Para ele estava comendo carne humana. Aqui ela está pintada mais voltada para uma realidade de selva. Então vocês conseguiram, Davi, Isabela, se quiser, ou Ana, mais alguém quiser abrir o microfone, consegue perceber a diferença? sim. Alguma dúvida surgiu? Eu não. Ok. Para os europeus, eles perceberam também essa diferença. Então, para eles, os mais civilizados eram aqueles que estavam adotando hábitos europeus, como usar roupa, casa, alguma coisa assim, tá? Vamos voltar para a página 47. Deixa eu colocar aqui, vai ser mais rápido. Página número 3. A 2 foi a comparação, né? Número 3. Número 3 tá. Davi, pode Desculpa, ler? o professor tá chegando gente aqui em casa, só um minutinho. Ok. Número 3, Marcelo, se tiver o LDI, puder fazer a leitura. Ana Heloísa, Gabriel Santos, se alguém tiver com o LDI em mãos e puder fazer a leitura. Não tem? Então o professor vai fazer a leitura. A número 3 está falando assim, ó, está na tela de vocês. Elabore uma hipótese, uma explicação. Por que o artista resolveu representar os dois grupos indígenas de maneira diferente? Voltei. Ok. A número 3, Davi, por que o artista, né, resolveu representar os dois grupos indígenas que a gente viu, Tupi e os Tapuias? Por que ele resolveu pintar de maneira diferente, na tua opinião, Davi? Foi o que eu já tinha respondido na 2, né? O ato religioso lá e também o que o professor disse ali de estar mais já terem mais entrada no hábito europeu. Perfeito. Então, olha só. Em outras palavras, os tupi eles estavam mais próximos dos europeus, como fosse mais eram amigos dos europeus, já estavam utilizando os hábitos europeus, como roupa, próximo das casas, tinha mais amizade, assim, mais próximo. Os tapuias, aqui uma indígena Cariri, já eram pessoas que não aceitavam, não eram próximos, eram pessoas que não aceitavam esse contato, viam os europeus, os portugueses como uma ameaça e algo perigoso, e eles ficavam mais na selva, então não ficava próximo. Isso que é fácil, né? Então a resposta da vida está nesse sentido, e é fácil de perceber que até para os europeus, os índios não eram tudo iguais, né? Vamos para a página 48. Número 1. Pode ler a pergunta da VIA. Posso. Responda no caderno as seguintes questões. Quais eram as diferenças entre a visão dos europeus e a dos indígenas em relação ao trabalho? Isso é muito interessante, tá, pessoal? Se Davi, tu assistiu a minha videoaula, a gravação? Sim, foi daí que eu peguei a resposta. A resposta já está aqui praticamente, né? Pessoal, e qual foi a sua resposta, Davi? Eu vou ler aqui, ó. O trabalho é para uma sobrevivência. Exemplos. Isso daí seria dos índios, né? Os Uhum. homens saíram para caçar e apenas um animal apenas pegavam um animal. E era dividido entre eles e não para um só, para a sua família. Já os europeus tinham uma visão diferente do trabalho. Eles achavam que era para benefício próprio, apenas para ele ou sua família.
e para trazer riqueza. Perfeito. Resposta completa, perfeita, parabéns. Professor, não entendi. O trabalho, olha só, o trabalho para os índios era uma necessidade. Como assim, professor? Um exemplo, necessidade de sobrevivência. A minha tribo, nós, os homens, vamos até a selva procurar um animal para nós se alimentar. Alguém caçou um animal e trouxe, todos retornaram e vão se desfrutar desse animal, vão cortar, vão assar, que seja, né? E vão comer. Então, a mulher vai plantar e vai recolher o fruto, vai ir lá pegar nas árvores as frutas, né? E vai repartir para todos. Então, eles trabalham para sobreviver, para a necessidade de sobrevivência, de alimentação, bem simples. Os europeus não, o trabalho é algo de egoísmo. Eu trabalho para ficar rico, para conseguir dinheiro, o lucro é meu, eu vou vender. Então tem algo de egoísmo, não é para todos. O que eu vendi, eu não vou pegar o dinheiro e vou distribuir. Alguém surgiu alguma dúvida? Consegue entender assim? Se surgir, abre o áudio, digite lá. Eu não estou vendo o chat, mas alguém fala a mensagem. É basicamente isso. O coletivo, os índios, o todo, e os portugueses, o individual. A B, Davi, pode Sim. fazer leitura, por favor? Como essas diferenças mostram que as organizações sociais eram diferentes na América e na Europa? Essa é a pergunta mais difícil do LDI de vocês. Qual é a sua resposta, Davi? Na América, os indígenas viviam mais pacificamente, caçando apenas para sua sobrevivência, mas na Europa eles queriam sempre mais riqueza e trabalhavam muito. Tá, o início da resposta tu tem. Essa pergunta é a mais difícil do LDI de vocês. Organização social, nós estamos falando de sociedade. Sociedade, como assim, professor? As pessoas, os grupos dentro de uma sociedade, as pessoas ricas, pobres, as pessoas que mandam, que governam, as pessoas que são mandadas, grupos sociais, sociedade. E aqui está perguntando qual a diferença das sociedades da América, daqui, dos índios, e da Europa. Primeiro, no LD de vocês mostra muito sobre tribo, né? Aqui não tem muito, eu não sei se vocês perceberam no LDI que as tribos, as terras, os lugares não tem cerca, não tem muro. Você percebeu, Davi? Sim, Não tem muro, não tem cerca, não tem placa de rua. Então, mostra que a terra é algo coletivo. Os bens, a casa que seja, no caso, a tribo, né? É algo coletivo, é de todos. A terra, o que eles têm, os objetos é de todos. Na Europa, a gente já percebeu que é diferente. Poucas pessoas têm casa, terreno, posses, privilégio é para poucos. E quem não tem, trabalha como empregado, como servo ou até como escravo, se estiver devendo. Vocês conseguem perceber isso? Que os bens, no caso, a casa, o terreno, os objetos, que seja, dos índios, é coletivo, no caso, né? A aldeia é algo coletivo. E nos europeus, não. A casa, o terreno é próprio, é de uma pessoa. Não sei se surgiu dúvida, Davi. Conseguiu entender assim? Isabela, Ana? entendi. Entendeu? Então a gente já mostra, né? Esse pensamento de riqueza deles também vai refletir, né? O índio, a aldeia pertence de todos, a comida é de todos, o terreno é de todos. Todos têm direito a tudo que tem lá. Para os europeus, não, só tem direito quem tem. Eu tenho terreno, eu tenho casa, então quem não tem, trabalha para mim. Então tem essa noção, eu tenho, é o individual, né? Vamos para. Travou. Travou para mim. Vou sair e entrar de novo, professor. Tá travando muito.
Não, acho que não vai precisar disso. Deixa eu continuar aqui então. Espera aí, que já vai dar certo. Vamos ver. Deu certo agora? Deu, voltou? Ok. É que como eu encerrei uma apresentação, acaba, acaba demorando mais, né? O professor vai querer que você coloque no chat ali, nas mensagens, a número 2. O professor vai pedir para alguém, pode ser o Davi mesmo, fazer a leitura, só a leitura. Para colocar a pergunta no chat? Não, não, só faz a leitura da número 2. Só. A antropofagia indígena pode ser mais bem definida como? Ok, aí você vai digitar a sua resposta. A de alegria, B de bolo, C de quê? C Casa. de casa, de carne, A, D de delícia e de esperança. Você vai digitar qual foi a sua resposta. meu sobrinho tá chegando aqui. Meu Ok. Deus. Ok, já estão respondendo, é isso mesmo. Por enquanto está no A. Se for B, ninguém acerta. Se for C, também não. Tá tudo no A aí, ó. Falta o Gabriel. Estão todos seguindo o melhor aluno. A Isabela, não sei se vai conseguir responder, que o professor fechou a apresentação aqui da tela, né? A 2, Cibele, se puder colocar a resposta. Gabriel. A 2, na sua opinião, qual é a letra? É. Gabriel respondeu A, B, também. C, D e E. Uma dessas daí que é. Que esperto, viu? Que esperto. Pessoal, a antropofagia, na gravação, na videoaula, eu já falei antropo, é uma palavra que significa homem, né? É, a prática de comer carne humana em rituais com organização específica, isso que é voltado à religião. É A, a. a crença deles, né? Eles acreditavam que o comer carne humana ia estar incorporando, né, o espírito, né? Então, a resposta correta da 2 é A. Parabéns para a turma aí Pessoa, que... mas isso aí não dá doença, não? Porque Carne assim, ó, humana? trazer doença, essa... Isso o professor não consegue responder para ti. O professor de ciência vai conseguir responder. Se comer carne humana. O professor só está Se o tentando cara explicar. estiver lá com coronavírus, o povo pega tudo. Mas se a pessoa vai fritar, vai ficar bem assadinho, né? Bem queimadinho, assim, bem, Que horror, bem. professor, que nojo. Não, o professor está tentando explicar que eles comiam carne humana, a antropofagia, porque eles acreditavam que ia estar incorporando o espírito, né? E canibal é quem come carne humana por comer. Um exemplo, nós comemos carne de frango ou carne de boi, né? Mas o canibal, ele come carne humana porque ele gosta de comer carne humana. Para ele, não tem problema nenhum. E a antropofagia é quando eles fazem uma guerra, vence e... Ó, o Davi, ó, que bacana. Ô, professor, mas e se quem tá comendo a carne humana não é humano? É canibalismo também? Não, aí no caso não, porque um exemplo, vamos pensar um pouquinho, um leão invade a sua casa e e come você, ele não está fazendo canibal, o canibal é ser humano, ele está apenas fazendo a sua refeição. Ótima refeição, me matando, comendo minhas pernas, né? Ótima Não, refeição. ele não ia comer, É. não, ele só não ia comer a sua perna, ia comer inteiro, só abrir a boca, né? É,
A número 3, pessoal, o número 3 do LDI. Eu vou abrir novamente a apresentação e aqui está pedindo para você fazer uma explicação. Qual é a intenção dessa pintura? Eu vou abrir novamente uma apresentação, eu vou dar 1 ou 2 minutos, ou precisar até 3, né? Novamente vai ter uma apresentação, eu vou colocar na tela de vocês a questão da página 48, a número 3, tá, pessoal? 48, é claro que pode travar um pouquinho, sei disso, o professor está sabendo disso. Eu vou tentar abrir a tela inteira. Qual é a intenção aqui, a explicação dessa pintura? O que se Eu vou ver se vai. Abriu a tela aqui. Eu vou tentar colocar. Se você tem um LDI em mãos, eu vou perguntar para cada um depois, tá, pessoal? Aqui vai ser particular. A número 3 aqui, ó. Qual é a intenção? Qual foi a intenção de pintar esse quadro aqui? O professor vai dar 3 minutos e o professor já vai perguntar para vocês a número 3. Só 1 minuto. Vão pensando aí, cada um vai responder. Ou seja nas mensagens, ou seja por áudio. Eu já fiz. Eu vou dar um. Tá certo, David? Eu vou esperar mais um pouco para mais alunos fazerem e eu já retorno. Sim. Eu vou tentar fechar agora essa tela que vocês já viram, né? Eu vou tentar fechar. Eu vou trocar de tela, vai ficar com uma apresentação. Vou tentar achar, na verdade. Eu vou querer saber a opinião de vocês. Ok. Para a apresentação. Ok, não sei se travou para vocês. Travou um pouco. Tá, agora tá na tela, né? Vocês estão vendo o professor de vocês. A número 3, qual foi a intenção? Vamos pensar um pouquinho. Ana, se quiser abrir o microfone, é até melhor, são poucos alunos na turma, também são tudo conhecido. Caso não queira, você pode digitar. Por que será que o camarada fez essa pintura? O que ele estava querendo mostrar ou demonstrar para as pessoas que vissem essa pintura, esse quadro? O que será? Ana Heloísa, pode digitar, se quiser abrir o microfone é até melhor. Às vezes é só uma frase, não precisa ser uma resposta longa. Cibele, sua vez. Qual foi a intenção desse pintor em estar fazendo esse quadro, essa pintura? Naquela época não existia foto, né, pessoal? Então, eles representavam através de pintura, né? Não havia... Cibele, se quiser digitar, pode digitar também a sua resposta, não abrir o microfone, mas quiser abrir. Gabriel Santos, pode abrir o microfone, fica melhor. Caso queira, digite depois a resposta. Página 48, número 3, qual foi a intenção? Eles estão ensinando seguir a religião deles, né? Ok, obrigado pela sua resposta. Ok, o professor já vai comentar. Marcele.
Qual será que foi a intenção da... Você pode digitar, pode abrir o microfone, são poucos alunos também, Marcelo. Qual foi a intenção desse pintor aqui? O que está querendo mostrar nesse quadro? Marcelo Melo, pode dizer a sua resposta, ou digitar, como queira. Isabela Nascimento, pode abrir o seu áudio. O que será que ele estava querendo mostrar? Estava querendo dizer para o pessoal voltar para a escola? Estava querendo dizer para o pessoal fazer pipoca? O que será? Davi Newton, qual foi a intenção aqui do pintor? Então, vou ler aqui a minha resposta. Catequistas que estão catequizando os índios, tentando convertê-los para a religião católica. Boa resposta. A sua resposta e a do Gabriel Santos está falando sobre a religião, né? E a resposta é sobre isso mesmo, é sobre religião, né? Catequese, né? Se vocês perceberem, tem 2 minutos, no LD de vocês também já conseguem perceber, né? Nessa imagem aqui tem 2 padres, né? E tem os índios. Agora, vamos tentar só concluir esse pensamento. Na opinião de vocês, os índios estão assustados com o ensinamento do padre? Eles estão assustados? Ou o autor está mostrando que os índios também eles vão se tornar católicos? Davi? Não sei. Olhando essa imagem aqui, os índios demonstra que eles estão escutando o que o padre está falando, ou eles estão descostos e não estão escutando o que o padre está falando? Sim, né? Porque eles soltaram a arma tá no chão. Então, se eles soltaram a arma, é que eles estão prestando atenção. Bom comentário, pessoal. Sim. Isso, bom comentário. Ó. Então, em outras palavras, ele estava querendo mostrar que os índios estavam interessados na religião dos Católico. europeus, que era a religião católica, que segue Jesus Cristo. Então, a intenção do autor é mostrar justamente isso, que os índios estavam interessados na religião dos europeus. Boa, conseguimos finalizar essa resposta, bem interessante. Principalmente sobre pintura e sobre aquele ritual da antropofagia, me chamou muita atenção essas questões. Pessoal, falta 1 minuto para encerrar a nossa aula. Eu quero agradecer a participação da Ana Heloísa, que infelizmente não contribuiu na sua última resposta, né? Não colocou nenhuma proposição intelectual pertinente a esse assunto. A Cibele, a Isabela, a Gabriel, Davi, Marcele, essa gravação depois o professor vai deixar no site da escola. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto, mas se surgir alguma dúvida, você pode abrir o áudio e pode fazer a sua pergunta. Tudo certo, Davi? Conseguiu entender? Sim. Porque agora, sabendo sobre a Peraí, estão me visão... ligando, professor. Peraí, rapidinho. Ok, Gabriel. Sabendo agora sobre a visão do trabalho, né, a opinião do trabalho dos europeus e